Ainda tenho pesadelos todas as noites por causa daquilo que aconteceu na estrada. Meu sono nunca mais foi o mesmo. O médico diz que com o tempo vai passar, mas já faz meses e continuo acordando gritando, suando frio, com a imagem daquela mulher gravada na minha mente. Se eu te contar, você vai achar que estou mentindo ou que fiquei louco, mas juro pela memória da minha mãe que cada palavra é verdade. Já ouvi outras histórias de aparições nas estradas, mas nunca acreditei em nada disso. Sempre fui daqueles que dá risada dessas coisas, sabe? Até aquela noite na rodovia. Trabalho como caminhoneiro faz anos. Conheço cada curva, cada buraco, cada trecho perigoso das estradas do país. Naquela quarta-feira, estava fazendo uma viagem de rotina, dessas que já fiz centenas de vezes. Saí do terminal de cargas já tarde, umas 9 da noite, porque teve atraso para carregar a mercadoria. A previsão do tempo falava de neblina na serra, mas nada demais. Tomei um café bem forte, coloquei uma música animada e segui viagem. Era uma noite clara, com lua cheia. O tráfego estava tranquilo, poucos carros na pista, nada que indicasse que aquela noite mudaria minha vida para sempre. Depois de umas 2 horas dirigindo, entrei naquele trecho da rodovia que corta a reserva florestal. É um pedaço escuro, sem iluminação, onde o sinal de celular some completamente. A vegetação cresce alta dos 2 lados, e à noite parece que a estrada atravessa um túnel de escuridão. Foi aí que o rádio começou a falhar. No começo era só uma estática fraca, mas foi aumentando até virar um chiado insuportável. Tentei mudar de estação, mas era a mesma coisa em todas. Acabei desligando o aparelho. Aí notei que a temperatura dentro da cabine começou a cair. O vidro embaçou de repente, como se um vento gelado tivesse entrado, mesmo com as janelas fechadas. Liguei o desembaçador no máximo, mas não adiantou muito. E aí começou uma neblina estranha na estrada. Não era como aquela névoa normal que desce da serra. Essa parecia subir do chão, como uma fumaça grossa e branca que engolia o asfalto. Diminuí a velocidade porque a visibilidade ficou péssima em questão de segundos. Os faróis do caminhão mal conseguiam atravessar aquela parede branca. E então senti aquela sensação horrível, como se alguém estivesse me observando de dentro da névoa. Meu corpo inteiro se arrepiou. Meus pelos do braço ficaram todos em pé. O ponteiro do combustível começou a oscilar sem motivo. A luz do painel piscava. Agarrei o volante com força porque minhas mãos começaram a tremer sem controle. Foi quando vi ela pela primeira vez. Uma mulher de vestido branco, longo, apareceu na beira da estrada. No começo achei que estava tendo uma alucinação por causa do cansaço, mas ela era tão real, tão nítida na luz dos faróis. Estava parada, olhando diretamente para mim. O rosto dela era jovem, mas tinha uma palidez mortal. E os olhos, meu Deus, os olhos dela tinham um desespero que nunca vi igual. De repente ela começou a correr em direção ao caminhão, acenando freneticamente como se precisasse urgentemente de ajuda. Instintivamente diminuí mais ainda a velocidade. Ela entrou na pista, bem na frente do caminhão, ainda acenando e gritando algo que eu não conseguia ouvir. Quando estava a poucos metros de distância, consegui ver a expressão de pânico no rosto dela. Aí ela fez algo que me gelou por dentro. Apontou para frente, como se estivesse me avisando de algum perigo logo adiante. Nesse momento, ela pulou na frente do caminhão. Pisei no freio com toda a força, girei o volante tentando desviar. Senti um impacto violento, como se tivesse batido em algo sólido. O caminhão derrapou, as rodas travaram no asfalto. Fiquei lutando com o volante para não capotar. Quando finalmente consegui parar no acostamento, meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui desligar o motor. Desci do caminhão em pânico total. Meus joelhos estavam tão fracos que quase caí. A adrenalina corria solta pelo meu corpo e eu estava tão apavorado que nem sentia o frio da madrugada.
Corri para a frente do caminhão, rezando baixinho, implorando para não encontrar um corpo ali. A neblina ainda estava espessa, mas dava para ver o suficiente com a luz dos faróis. Olhei embaixo do caminhão, olhei na frente, nos lados, procurei por todo canto. Nada, nenhum sinal da mulher, como se ela tivesse simplesmente evaporado. Pensei que talvez o impacto tivesse jogado ela longe, então peguei a lanterna no caminhão e comecei a procurar pela estrada, iluminando as valetas, o mato na beira da pista, gritando se tinha alguém ali, se alguém precisava de ajuda. Só ouvia o eco da minha própria voz voltando. A neblina parecia engolir o som. Voltei para o caminhão e foi aí que notei. O para-choque estava amassado. Havia uma marca funda no metal, exatamente no lado direito, onde achei que tinha atingido a mulher. E tinha mais. Havia um pedaço de tecido branco preso numa das pontas do metal retorcido. Toquei nele e estava gelado, anormalmente gelado, como se tivesse saído de um freezer. Foi nesse momento que percebi que não tinha marcas de sangue. Nenhuma. Nem no tecido, nem no para-choque, nem no chão. Era impossível. Se eu tinha atropelado alguém, deveria haver sangue. Meu corpo inteiro se encheu de um pavor que nunca senti antes. Foi quando as luzes de outro veículo apareceram na estrada. Um caminhão antigo parou atrás do meu. O motorista desceu, um senhor de cabelos brancos, usando um boné desbotado e uma jaqueta velha. Veio caminhando devagar até mim. "Problema na estrada, companheiro?" perguntou ele. Tentei explicar o que tinha acontecido, as palavras saindo atropeladas, minha voz tremendo tanto quanto minhas mãos. Contei sobre a mulher, sobre como ela tinha aparecido do nada, como eu tinha certeza que tinha batido nela e como ela tinha desaparecido. Mostrei o para-choque amassado, o pedaço de tecido branco. O velho ficou me olhando com uma expressão que misturava compreensão e pena. Quando terminei de falar, ele suspirou fundo e disse: "Você não é o primeiro que passa por isso nesse trecho, filho, e nem vai ser o último." Me contou então que aquela parte da rodovia é conhecida entre os caminhoneiros mais antigos. Segundo ele, uma jovem morreu atropelada ali há muitos anos, numa noite de neblina. Era noiva. Estava usando seu vestido de casamento quando o carro em que estava com o noivo bateu. Ela sobreviveu ao acidente inicial, mas ao tentar pedir ajuda na rodovia, foi atropelada por um caminhão que não conseguiu frear a tempo por causa da neblina. "Desde então", disse o velho, "ela aparece em noites como esta, mas só para aqueles que estão em perigo. Dizem que ela tenta avisar os motoristas sobre algum perigo à frente. Quem a vê e consegue parar é porque estava prestes a se envolver em um acidente grave. Fiquei paralisado ouvindo aquela história, um arrepio gelado subindo pela minha espinha. O velho notou meu estado e me ofereceu um gole de café do termo dele. Bebi em silêncio, tentando absorver o que ele tinha acabado de me contar. Ele ainda me disse: "Se você a viu, é melhor dirigir com muito cuidado daqui em diante. O aviso dela nunca é à toa." Depois disso, ele voltou para o caminhão dele e seguiu viagem. Fiquei uns bons minutos ali parado, tentando me recompor, tentando decidir se continuava ou se esperava amanhecer. Acabei entrando no caminhão e seguindo em frente, mas a uma velocidade bem menor do que antes. Meus olhos vasculhavam cada centímetro da estrada, meu corpo todo tenso, esperando o tal perigo que ela poderia ter tentado me avisar. A neblina continuava espessa, dificultando a visibilidade. O rádio continuava mudo e o silêncio dentro da cabine era opressivo. Agarrava o volante com tanta força que meus dedos ficaram brancos. A cada curva, a cada descida, meu coração disparava, achando que ali estaria o perigo. E então, depois de uns 2 quilômetros, vi as luzes de emergência piscando ao longe. Quando me aproximei, vi a cena horrível. Um acidente gravíssimo tinha acabado de acontecer. Um caminhão-tanque tinha derrapado na pista molhada e tombado, derramando combustível por toda a pista.
Vários carros tinham se envolvido no acidente, batendo uns nos outros ao tentar desviar. Se eu estivesse dirigindo na velocidade de antes, teria chegado exatamente no momento em que o caminhão tombou. Teria batido em cheio ou derrapado no combustível. O para-choque amassado do meu caminhão seria o menor dos problemas. Aquela mulher, aquele fantasma, tinha salvado minha vida. Parei no acostamento longe o suficiente do acidente e esperei a ajuda chegar. As mãos ainda tremiam, mas agora era por outro motivo. A ficha finalmente caiu. Eu tinha visto um fantasma, algo que sempre achei ser coisa de filme ou de gente mentirosa. E mais do que isso, ela tinha me salvado de um destino que poderia ter sido fatal. Sentei ali, olhando para as luzes das ambulâncias e viaturas policiais que começavam a chegar, pensando em como a vida é frágil, em como estamos sempre por um fio. A neblina começou a dissipar lentamente, como se tivesse cumprido seu papel. Quando o dia começou a amanhecer, segui minha viagem, agora com o sol nascendo no horizonte. Nunca mais fui o mesmo depois daquela noite. Sempre que pego a estrada, especialmente à noite, fico atento a qualquer sinal estranho, a qualquer mudança repentina de temperatura, a qualquer interferência no rádio. O para-choque amassado do caminhão ficou lá por meses, como uma lembrança física de que nem tudo neste mundo pode ser explicado pela lógica. Só troquei a peça quando vendi o caminhão, mas antes disso, removi cuidadosamente o pedaço de tecido branco e guardo até hoje, escondido numa caixinha. É meu lembrete pessoal de que existem coisas entre o céu e a terra que a gente não consegue entender, mas que talvez estejam ali para nos proteger. E se um dia você estiver dirigindo numa estrada deserta, numa noite de neblina, e sentir aquele frio repentino, aquela sensação de estar sendo observado, preste atenção. Talvez ela também queira te avisar de algo. Nunca mais peguei aquela estrada que liga o interior de Minas ao sul da Bahia. Prefiro fazer o caminho mais longo, gastar mais combustível, perder horas, mas não passo mais por lá, nem que me ofereçam o dobro do dinheiro. Todo mundo me chama de medroso, diz que é besteira minha, que perco venda por causa disso. Mas só quem viu o que eu vi naquela noite entende porque evito aquele trecho. Sou sacoleiro há mais de 15 anos, rodo esse Brasil de ponta a ponta, vendendo de tudo um pouco. Compro mercadoria no Paraguai, em São Paulo, no Brás, na 25 de março, e revendo nas cidades pequenas do interior. Conheço cada buraco, cada curva perigosa, cada posto de gasolina decente desse país. Quando comecei, era só eu e uma mochila. Hoje tenho minha van, toda equipada, ar-condicionado, som, GPS, tudo do bom e do melhor para aguentar as longas viagens. A vida na estrada não é fácil, não. Tem a solidão, o cansaço, os perigos. Mas eu gosto dessa liberdade, de conhecer lugares diferentes, de conversar com gente de todo tipo. E também sustento minha família com isso. Consegui dar estudo para os meus filhos, coisa que meu pai não pôde fazer por mim. Sempre fui muito cuidadoso nas estradas, nunca dirigi bêbado, sempre respeitei os limites de velocidade. A gente escuta cada história de acidente, de assalto, de coisa ruim que acontece nas estradas. Mas nada me preparou para o que aconteceu naquela noite de agosto, quando voltava de uma feira no interior da Bahia, com a van cheia de mercadoria que tinha comprado para revender na minha cidade. Saí da feira já tarde, quase 9 da noite. Normalmente não viajo depois do escurecer, mas nesse dia tinha feito tão boas vendas que acabei ficando até o último cliente. A van estava mais vazia que de costume, o que era bom, porque significava que tinha vendido bastante. Ainda assim, carregava muita coisa. Roupas, calçados, bolsas, pequenos eletrônicos, bugigangas que o povo do interior gosta.
Tudo bem organizado nas prateleiras improvisadas que instalei na van. O plano era dirigir umas 3 horas até uma pousada onde sempre paro, pegar a estrada de novo na manhã seguinte. O caminho era tranquilo, uma rodovia estadual não muito movimentada que corta uma região de mata fechada. No começo, estava tudo normal. O rádio tocando aqueles modões que gosto, o ar condicionado no ponto certo, a estrada livre. De vez em quando passava um caminhão ou outro, mas na maior parte do tempo era só eu mesmo. A lua estava cheia naquela noite, iluminava a estrada de um jeito bonito. Sempre gostei de lua cheia. Lembra a infância na roça, quando sentava com meu avô na varanda e ele contava aquelas histórias de assombração. Naquela época achava graça, não acreditava em nada daquilo. Hoje penso diferente. Já tinha feito aquele trajeto dezenas de vezes, conhecia cada posto, cada curva, cada trecho mais esburacado. Era quase como dirigir no automático. Talvez por isso não tenha estranhado de imediato quando o rádio começou a chiar. Pensei que fosse normal, região de sinal ruim, acontece. Tentei mudar de estação, mas o chiado continuava em todas elas. Acabei desligando. Foi quando notei que o ar dentro da van tinha ficado pesado, mais frio, mesmo com o ar-condicionado funcionando normal. Olhei para o painel e vi o ponteiro do combustível oscilando sem motivo. Ora marcava tanque cheio, ora quase vazio. As luzes do painel começaram a piscar, como se tivesse algum problema elétrico. Que droga, pensei. Só o que me faltava quebrar no meio desse fim de mundo. Reduzi a velocidade, tentando entender o que estava acontecendo. A van começou a perder força, como se alguém tivesse cortado a gasolina de repente. Os faróis enfraqueceram, mal dava para enxergar a estrada. Foi quando vi aquela figura na frente da van. Um homem parado no meio da pista, bem na minha direção. Foi tão repentino que quase não tive tempo de reagir. Pisei no freio com toda a força. A van derrapou um pouco no asfalto, fazendo um barulho horrível de pneu arrastando. Meu coração disparou na hora. A adrenalina subiu. Sabe como é? O susto foi grande demais. Pensei que fosse algum assaltante, coisa comum nas estradas, infelizmente. Mas quando a van parou completamente, pude ver melhor aquela figura. E não era nada do que eu imaginava. Era um homem, sim, mas tinha algo muito errado com ele. Era absurdamente alto, devia ter mais de 2 metros, fácil, e magro, magro demais, quase esquelético. Usava roupas escuras e surradas, como se fossem muito antigas. Mas o que mais me chamou a atenção era o saco enorme que carregava nas costas. Parecia pesado, grande, daqueles sacos de estopa que antigamente o pessoal da roça usava para carregar mantimentos. Fiquei paralisado no volante, sem saber o que fazer. Aquilo não parecia um assalto, não tinha arma, não tinha outros comparsas. Estava sozinho, parado, imóvel, como se estivesse me esperando. Na dúvida, resolvi buzinar. Foi só uma vez, de leve, para ver se ele saía da frente e eu podia seguir viagem. Foi nesse momento que aconteceu a coisa mais assustadora que já presenciei na vida. Ele virou a cabeça na minha direção lentamente, muito lentamente, e quando os faróis iluminaram o rosto dele, meu Deus, não dava para ver direito. Era como se houvesse uma sombra cobrindo, mesmo com a luz batendo diretamente. Mas os olhos, aqueles olhos brilhavam de um jeito que não é normal. Um brilho vermelho, como se fossem 2 brasas acesas. Senti um frio subir pela espinha, um medo que nunca tinha sentido antes. Não era um medo comum de assalto ou acidente. Era um pavor mais profundo, como se todo o meu corpo soubesse que estava diante de algo que não pertencia a este mundo. Minhas mãos agarraram o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Não conseguia desviar o olhar daquela figura. Era como se estivesse hipnotizado. Por alguns segundos, que pareceram uma eternidade, ficamos assim, nos encarando. Eu dentro da van, ele parado na estrada. E então, num piscar de olhos, ele simplesmente desapareceu. Não é que correu ou saiu da pista. Ele sumiu.
Evaporou no ar como se nunca tivesse estado ali. No mesmo instante, os faróis da van voltaram ao normal. O ponteiro de combustível parou de oscilar. O motor, que nem tinha percebido que havia morrido, voltou a funcionar perfeitamente, como se nada tivesse acontecido. Fiquei ali parado, sem reação, tentando entender o que tinha acabado de presenciar. Será que tinha cochilado no volante? Será que o cansaço estava me fazendo ver coisas? Mas foi tão real, tão vívido. Podia jurar pela saúde dos meus filhos que aquele homem estava lá, na minha frente. Olhei em volta para dentro da mata escura que margeava a estrada, procurando algum sinal dele. Nada. Só o silêncio da noite e alguns grilos cantando ao longe. Tentei me acalmar, respirar fundo. Foi só cansaço. Repeti para mim mesmo várias vezes. Sua mente pregou uma peça em você. Resolvi seguir viagem, mas agora com medo. A cada curva, a cada trecho mais escuro, achava que ia ver aquela figura de novo. Dirigia devagar, atento a qualquer movimento. As mãos suavam no volante, o coração ainda acelerado. Depois de uns 20 minutos dirigindo assim, avistei as luzes de um posto de gasolina. Nunca fiquei tão aliviado na vida ao ver um lugar com gente. Parei, mais para me acalmar do que por necessidade. O posto era pequeno, daqueles de beira de estrada com uma lanchonete simples. Tinha uns 3 caminhões parados e uns 2 carros. Estacionei e fui até a lanchonete. Precisava de um café, de ouvir vozes humanas, de me convencer que estava tudo bem. Sentei no balcão e pedi um café bem forte. Minhas mãos ainda tremiam um pouco. O dono do posto, um senhor de uns 60 anos, percebeu meu estado. "Tudo bem, amigo? Parece que viu assombração", falou em tom de brincadeira. Aquela frase me atingiu como um soco. "O senhor não faz ideia", respondi, tentando forçar um sorriso. Acabei contando para ele o que tinha acontecido. Falei do homem alto e magro, do saco nas costas, de como tinha desaparecido no ar. Esperava que ele risse, que me chamasse de maluco ou bêbado. Mas a reação dele foi completamente diferente. Ficou sério, muito sério. Olhou para um canto da lanchonete onde estavam sentados 2 caminhoneiros. "Ei, Toninho, vem cá!" chamou. Um dos caminhoneiros veio até nós. "Conta para ele o que você viu semana passada naquela curva do quilômetro 82, pediu o dono do posto. O tal Toninho me olhou de cima a baixo, como se estivesse me avaliando. Então contou que tinha visto exatamente a mesma coisa. Um homem muito alto e magro, com um saco nas costas, parado no meio da estrada. Quando buzinou, o homem olhou para ele e sumiu no ar. Senti um calafrio, não estava louco afinal. O outro caminhoneiro se aproximou também. "Meu irmão também viu esse aí, foi até no jornal da cidade", comentou. O dono do posto então me contou a história que corre na região. Segundo ele, aquele trecho da estrada é conhecido por aparições desse tipo. O homem do saco, como chamam por ali, seria o espírito de um mascate que viajava a pé pela região nos anos 60, vendendo de porta em porta, carregando suas mercadorias num grande saco. Numa noite de tempestade, foi atropelado por um carro naquela estrada. O motorista fugiu sem prestar socorro. E o pobre homem morreu ali mesmo, sozinho, abraçado ao seu saco de mercadorias. Desde então, dizem que seu espírito aparece para viajantes noturnos, especialmente em noites de lua cheia. Alguns acreditam que ele aparece buscando vingança, procurando o motorista que nunca foi punido. Outros pensam que ele surge para alertar os motoristas sobre algum perigo iminente na estrada. O dono do posto me contou que nas últimas semanas pelo menos 5 pessoas já tinham relatado encontros com o tal homem do saco, todas no mesmo trecho onde eu o vi. Mostrou até uma notícia num jornal local sobre esses avistamentos. E teve mais. Tirou de trás do balcão uma pasta velha e me mostrou um recorte de jornal amarelado de várias décadas atrás. Era a notícia da morte do mascate, com uma foto em preto e branco.
Meu sangue gelou quando vi a imagem. Era ele, o mesmo homem que tinha visto na estrada. A mesma altura descomunal, a mesma magreza, o mesmo saco grande nas costas. Na foto, ele estava de pé, ao lado de uma carroça antiga, com seu saco de mercadorias no ombro, em alguma feira da região. Segundo a notícia, chamava-se Antenor, mas todo mundo conhecia como Norzão das Quinquilharias, por causa da altura e das bugigangas que vendia. No dia seguinte, segui viagem com o sol já alto. Não tive coragem de pegar a estrada ainda escuro. Desde então, nunca mais passei por aquele trecho à noite. Prefiro fazer desvios enormes, gastar mais tempo e combustível. Modifiquei todas as minhas rotas. Perdi clientes por isso, mas não me importo. Nenhum dinheiro vale a sensação que senti ao encarar aqueles olhos. Nunca fui de acreditar em fantasma, em assombração, essas coisas. Sempre achei que era invenção de gente sem o que fazer ou história para assustar criança. Mas depois daquela noite, mudei completamente meu pensamento. Hoje sei que existem coisas entre o céu e a terra que a gente não consegue explicar. Os amigos riem quando conto essa história. Falam que estou ficando velho e medroso. Só quem viu aqueles olhos brilhando no escuro sabe o que estou falando. Já se passaram 2 anos desde aquele encontro. Continuo na estrada, vendendo minhas mercadorias, sustentando minha família, mas agora sou mais cuidadoso. Não viajo de noite, não pego atalhos desconhecidos, não duvido mais das histórias que os antigos contam. E a cada viagem que faço, olho com mais respeito para os outros sacoleiros que encontro nas estradas e feiras. Principalmente os mais velhos, aqueles que parecem carregar nas costas não só suas mercadorias, mas também o peso de muitas histórias. Porque agora sei que algumas dessas histórias, por mais fantásticas que pareçam, podem ser verdadeiras. E se um dia você estiver dirigindo por aquela estrada que liga Minas à Bahia e seu carro começar a falhar sem motivo, as luzes piscarem, o ar ficar repentinamente pesado, preste muita atenção. Se ver um homem anormalmente alto e magro parado no meio da pista com um grande saco nas costas, pelo amor de Deus, não buzine. Dê meia volta imediatamente ou, se não for possível, feche os olhos e reze enquanto passa por ele. Porque o Norzão das Quinquilharias pode estar apenas querendo avisar de um perigo na estrada, ou pode estar procurando alguém para fazer companhia do outro lado. Tá gostando das histórias? Então não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer mais relatos assustadores para você. Aquela noite de março na BR-101 mudou para sempre o que eu acredito. Já faz tempo que trabalho no posto Ipiranga do quilômetro 87, aquele que fica bem na curva depois da descida da serra. A gente vê de tudo ali, sabe? Motorista bêbado, acidente feio, gente perdida. Mas nada se compara ao que aconteceu naquela madrugada de temporal. A chuva caía com tanta força que parecia que ia arrancar o telhado do posto. Eram 3 da manhã e eu estava sozinho no caixa da conveniência, quase dormindo em pé. O movimento naquele horário é quase zero, ainda mais com aquela tempestade. Os caminhoneiros que sempre param ali tinham se abrigado mais cedo, antes da chuva piorar. O ronco dos caminhões no estacionamento era o único som além da água batendo no zinco. Foi quando escutei a porta abrir de repente. O sininho tocou tão forte que pulei da cadeira. Uma mulher entrou toda encharcada, a roupa grudada no corpo, cabelo pingando. O que me deixou logo com a pulga atrás da orelha foi que não vi carro nenhum chegando, nem escutei motor. Com aquela chuva toda, como ela tinha aparecido ali, mais esquisito ainda, mesmo ensopada, ela não deixou marcas molhadas no chão. "Moço, pelo amor de Deus, me ajuda!" Ela gritou, a voz saindo entrecortada pelos soluços. O rosto dela estava todo arranhado, um corte feio na testa, sangue misturado com água escorrendo.
A blusa azul e a calça jeans estavam rasgadas e sujas de terra e sangue. Meu carro caiu na ribanceira. Ninguém vai me achar lá embaixo. Corri para ajudar, peguei uma toalha que guardamos para emergências e dei para ela. Quando nossas mãos se tocaram, senti um frio que subiu pela minha espinha. Não era o frio normal da chuva. Era um frio que penetrava até os ossos, como se ela tivesse saído de um freezer. "Onde foi o acidente, moça?" Perguntei, tentando manter a calma. "Na curva fechada do quilômetro 43, logo depois da placa do mirante", ela respondeu, tremendo tanto que mal conseguia falar. "Meu carro derrapou e atravessou o guardrail. Caiu lá embaixo, tão fundo na mata que ninguém da estrada consegue ver." Os olhos dela tinham um desespero que nunca vi igual. Era um olhar vazio e ao mesmo tempo cheio de angústia, como se ela carregasse o peso do mundo. "Por favor", ela implorava, "ninguém vai me encontrar lá." "Calma, vou ligar para a polícia rodoviária agora mesmo", falei, indo para trás do balcão onde ficava o telefone. Disquei o número de emergência enquanto olhava para ela, sentada numa cadeirinha perto da máquina de café, apertando a toalha contra o peito. Expliquei tudo para o atendente, falei da mulher ferida, do acidente na curva do quilômetro 43, pedi que mandassem resgate urgente. A ligação demorou uns 5 minutos, no máximo. Quando desliguei e me virei para dar a notícia para a mulher, ela não estava mais lá. Meu coração disparou. Olhei em volta. A lojinha da conveniência não é grande, dá para ver tudo de uma vez só. Fui até o banheiro, bati na porta, chamei. Ninguém respondeu. Saí correndo para fora, enfrentando a chuva, olhei para o estacionamento. Nem sinal dela. Voltei para dentro molhado e confuso. Foi aí que notei. A toalha que tinha dado para ela estava jogada no chão, suja de terra e com manchas escuras de sangue. E em cima dela, brilhando sob a luz fluorescente da loja, um colar dourado com um pingente de coração que tenho certeza absoluta que ela não tinha tirado na minha frente. Uns 20 minutos depois, a viatura da polícia rodoviária chegou, junto com uma ambulância. O policial mais velho, Sargento Cardoso, pelo crachá, me olhou desconfiado quando falei que a mulher tinha sumido. "E esse colar?" ele perguntou, pegando o objeto com cuidado usando uma caneta. "Ela deixou aí", respondi, ainda sem entender. "Eu juro que ela estava aqui. Olha a toalha suja." O policial foi até o rádio da viatura e pediu para checarem se tinha algum registro de acidente recente naquela curva. Enquanto isso, me fez descrever a mulher. Uns 30 anos, cabelo castanho escuro comprido, olhos verdes, blusa azul, calça jeans. "Rapaz, você não bebeu, não? Ou talvez cochilou e sonhou?" perguntou ele, com aquela cara de quem já viu gente inventando história. "Como é que eu sonhei com essa toalha suja e esse colar?" respondi, irritado. "Tô te falando que ela estava aqui, pedindo socorro." Os policiais acabaram indo verificar a curva, mas avisaram que com aquela tempestade seria difícil checar a ribanceira durante a noite. Ficaram com o colar como evidência e foram embora. Nos dias seguintes, toda vez que algum policial parava no posto, eu perguntava sobre o caso. Sempre a mesma resposta. Nenhum acidente, nenhum carro encontrado, nenhuma pessoa desaparecida com aquela descrição. Quase uma semana depois, estava folheando o jornal local durante meu turno, quando uma manchete pequena gelou meu sangue. "Carro é encontrado no fundo de ribanceira, na BR-101. O texto dizia que um caminhoneiro tinha parado para olhar um pedaço de guardrail amassado e avistou um veículo lá embaixo, tão profundo na mata que era impossível ver da estrada. Dentro do carro, encontraram o corpo de uma mulher em estado avançado de decomposição. O detalhe que me deixou de cabelo em pé. Segundo a perícia, o acidente tinha acontecido há anos e o carro só foi descoberto porque a chuva forte lavou parte da vegetação que o escondia. A vítima era Eliane Campos, 32 anos, desaparecida em 12 de março de 2018, quando voltava de uma visita a parentes. 12 de março.
Exatamente o mesmo dia em que ela apareceu no posto, mas 6 anos depois. A foto dela no jornal não deixava dúvidas. Era a mesma mulher que tinha entrado toda molhada, pedindo socorro. E tinha mais. Segundo a reportagem, junto ao corpo foi encontrado um colar com pingente de coração que ajudou na identificação. Um colar idêntico ao que ela tinha deixado no posto. Só que isso era impossível, porque os policiais tinham levado o colar daqui. 2 dias depois, o sargento Cardoso voltou ao posto. Parecia não dormir há dias, olheiras fundas, cara abatida. Pediu um café e sentou no balcão. Você tinha razão, ele disse baixinho, como se não quisesse que ninguém mais ouvisse, mesmo estando só nós dois ali. Encontraram o carro e a mulher, exatamente onde você disse. E o colar? Perguntei já sabendo a resposta. Essa é a parte mais estranha. Ele respondeu após um gole de café. O colar que você nos deu está guardado na delegacia, mas encontraram outro idêntico junto ao corpo dela. O perito disse que é impossível serem 2 colares iguais, porque é uma peça antiga, artesanal. Ficamos em silêncio por um tempo, até que ele completou. Sabe o que é mais arrepiante? O corpo foi encontrado exatamente 6 anos depois do desaparecimento. Na mesma data em que ela veio aqui. Depois que ele saiu, fiquei ali parado, tentando entender. Nunca acreditei em fantasma, em alma penada, essas coisas. Mas o que aconteceu naquela noite de chuva na BR-101 não tem explicação racional. Agora, quando estou sozinho no turno da madrugada e começa a chover forte, fico olhando para a porta, meio que esperando o sininho tocar de novo. O pessoal do posto me chama de o homem que falou com a morta e faz piada. Mas quem viu aqueles olhos desesperados, aquele olhar que parecia vir de outro mundo, sabe que não tem nada de engraçado. A única coisa que faz sentido para mim é que, de alguma forma, ela veio pedir ajuda para ser encontrada. Seu espírito não podia descansar enquanto seu corpo estava perdido naquela ribanceira, esquecido por todos. E pode parecer loucura, mas desde que encontraram ela e fizeram um enterro decente, sinto como se um peso tivesse saído das minhas costas também. Como se eu tivesse cumprido uma missão importante. Tem coisas nessa vida que a gente nunca vai entender direito. Só espero que, onde quer que Eliane esteja agora, tenha encontrado a paz que tanto procurava quando entrou no meu posto naquela noite de temporal. Era 1996 e não existia essa história de GPS e celular com internet que tem hoje. A gente se virava com um mapa mesmo, ou perguntando nas vendas da estrada. Foi nesse ano que aconteceu aquilo que mudou minha vida para sempre. Nunca tinha sentido tanto medo antes. É sério. Todo mundo acha que é invenção quando conto, mas aí mostro as fotos do carro que ainda guardo numa caixinha e ficam sem graça. Aquelas marcas fundas no metal não foram feitas por bicho normal. Isso eu garanto. Tinha uns 30 e poucos anos na época, trabalhava numa firma de adubo em Água Branca e morava com minha mulher num sítio pequeno que comprei do meu tio. Era um lugar bom para criar os filhos que a gente ainda planejava ter. Bem isolado, com bastante verde, aquele silêncio gostoso do interior. Do sítio até a cidade era mais ou menos meia hora numa estradinha de terra que passava no meio de uma mata fechada. De dia era tranquilo, mas de noite, Ave Maria, era escuro que só vendo. Não tinha poste, não tinha nada. A única luz vinha dos faróis do carro. E olhe lá, naquele sábado de julho, tava um frio danado. A gente foi na festa de aniversário do Zé Carlos, meu cunhado. Era para ser só um almocinho, mas você sabe como é festa de família no interior. Começou ao meio-dia e quando vimos já era quase 10 da noite. A Maria, minha mulher, falou: Bento, vamos embora que os cachorros estão sozinhos desde cedo e amanhã você tem que tirar leite.
Eu não queria ir, te falo bem a verdade. Alguma coisa me dizia para ficar na cidade. Mas homem casado, você sabe como é, né? Mulher falou, tá falado. Peguei a estrada no meu Monza 94, que tinha comprado com tanto sacrifício. Carro bom, forte, nunca tinha me deixado na mão. A Maria reclamava que gastava muita gasolina, mas eu gostava dele demais. Liguei o rádio AM naquele programa do Zé Bétio que tocava moda de viola e fui seguindo devagar por causa dos buracos. A estrada era muito ruim, cheia de valeta e pedra solta. E escura, Nossa Senhora, escura que nem boca de lobo. Não tinha lua naquela noite e o céu estava encoberto. A gente já tinha andado uns 20 minutos quando o carro deu uma falhada forte. Achei esquisito demais, nunca tinha acontecido aquilo. O motor engasgou, os faróis piscaram, o painel todo apagou por um segundo, depois voltou. A Maria, que estava cochilando, acordou assustada. Que foi isso, Bento? Ela perguntou com aquela voz de medo. Sei não, respondi. Deve ser vela ou então a bateria. Mas eu sabia que não era isso. O carro estava novinho, tinha feito revisão há menos de um mês. E foi aí que me deu aquele calafrio esquisito. Um frio que começou na nuca e desceu pela espinha toda. Parecia que tinha alguém olhando pra gente. Sabe aquela sensação? A Maria sentiu também porque agarrou meu braço com força. Tem alguma coisa estranha, Bento, ela falou baixinho. O ar dentro do carro ficou gelado de repente, mesmo com os vidros fechados. As janelas embaçaram tão rápido que tive que ligar o limpador do para-brisa. Foi nessa hora que a gente viu. Primeiro era só um vulto cruzando a estrada na frente do carro. Na hora pensei, é uma pessoa. Só que era grande demais para ser gente. Quando o farol bateu naquilo, vi que era um bicho enorme, peludo, mas que estava meio em pé, meio agachado. Parecia um homem muito grande e forte, só que coberto de pelo por todo lado. Lembrava um lobo, mas do tamanho de um homem bem alto, talvez maior. A Maria começou a gritar. E eu fiquei paralisado, juro por Deus. Minhas mãos travaram no volante. O bicho parou no meio da estrada e virou a cabeça direto pra gente. Os olhos, meu Deus do céu, aqueles olhos brilhavam no escuro que nem lanterna, uma cor amarela que não existe em bicho nenhum que conheço. Já vi onça, já vi lobo-guará, já vi de tudo naquelas matas, mas aquilo ali era outra coisa. O bicho abriu a boca e saiu um barulho que não dá nem para descrever direito. Não era latido, não era rugido. Parecia mais um grito de gente misturado com rosnado de cachorro bravo, só que muito mais alto. A Maria começou a rezar o Pai Nosso, tremendo tanto que batia os dentes. Aí o troço veio para cima da gente. Nunca vi nada se mover tão rápido. Num segundo estava lá no meio da estrada. No outro já tinha saltado em direção ao carro. Pisei fundo no acelerador, o Monza deu uma roncada forte e disparou, mas mesmo assim o bicho conseguiu acertar o lado do motorista. Foi uma pancada tão forte que achei que o carro ia capotar. Ouvi um barulho de metal rasgando, como se alguém tivesse passado uma faca gigante na porta. O carro chacoalhou todo, mas consegui manter na estrada. Olhei pelo retrovisor e vi o bicho em pé na estrada, me seguindo com aqueles olhos amarelos. Pela luz das lanternas traseiras, dava para ver que tinha mais de 2 metros fácil, todo coberto de pelos escuros, o corpo forte, mas meio curvado para frente. E a cara parecia um lobo gigante, com um focinho comprido e orelhas pontudas. Mas o jeito de ficar em pé, as pernas, os braços compridos com garras enormes, eram como de um homem deformado. Naquela fração de segundo que vi pelo retrovisor, tive certeza que não era um animal normal. Era outra coisa, algo que não devia existir, mas estava ali. Pisei tanto no acelerador que o pé doía. O carro pegava os buracos e quase saía do chão. A Maria gritava e chorava ao mesmo tempo. Eu só pensava em chegar em casa, em ficar longe daquela coisa. Quando finalmente avistamos as luzes do sítio, foi como ver o céu. Parei o carro derrapando no quintal, nem desliguei direito. Puxei a Maria para dentro de casa, tranquei tudo, fechei janela, acendi todas as luzes. A casa nem tinha cerca direita, era só uma cerquinha de arame que qualquer bicho pulava fácil.
Nossos 3 cachorros estavam loucos, latindo para a estrada como se sentissem o cheiro daquela criatura mesmo à distância. Só depois de umas 2 horas, quando a Maria já tinha tomado um chá de camomila e parado de chorar, é que criei coragem para olhar o estrago no carro. Peguei a espingarda calibre 12 do meu pai, aquela que ele me deu quando casei, e saí no quintal. O que vi no carro me deixou de queixo caído. Na porta do lado do motorista tinham 4 marcas de garras enormes, fundas, que cortaram o metal como se fosse manteiga. Cada vinco devia ter uns 2 centímetros de profundidade, rasgando da janela até embaixo. O metal estava retorcido, amassado para dentro. Foi uma força descomunal que fez aquilo. Tirei foto com uma máquina Kodak que tinha comprado para registrar, porque sabia que ninguém ia acreditar se eu só contasse. De manhã, quando amanheceu, fui até o local onde vimos a criatura. Achei pegadas estranhas na terra molhada da estrada. Eram grandes, muito maiores que um pé de homem, com marcas que pareciam de garras na frente. Mediam uns 40 centímetros de comprimento, o dobro do meu próprio pé. As pegadas iam em direção à mata, mas não tive coragem de seguir. Chamei o Tonho, vizinho que morava a 1 quilômetro da gente, para mostrar. Ele ficou branco que nem papel quando viu as marcas. "Seu Bento, isso aí é coisa ruim", ele disse, fazendo o sinal da cruz. "Meu avô falava dessa criatura. O povo antigo chamava de lobisomem, mas não é esse negócio de filme americano, não. É outra coisa. Dizem que é um castigo. Homem que fez maldade muito grande vira isso aí." Perguntei se tinha acontecido antes, se alguém já tinha visto. O Tonho disse que o pai dele, nos anos 60, tinha encontrado um bicho parecido na mesma estrada e que 3 pessoas já tinham desaparecido naquela região ao longo dos anos. Sumido, sem deixar rastro. Contei a história para a polícia. O delegado era um cara novo na região, veio de São Paulo. Riu na minha cara, claro. Disse que devia ser algum lobo-guará muito grande, ou então uma onça. Quando mostrei as fotos das marcas no carro, parou de rir. Mandou uma viatura dar uma olhada na área, mas claro que não acharam nada. O que eles queriam? Encontrar um lobisomem passeando na estrada em plena luz do dia. Depois daquilo, nunca mais passei naquela estrada depois do pôr do sol. Até hoje, mais de 20 e poucos anos depois, ainda sinto um arrepio quando penso naquela noite de 1996. Vendi o sítio no ano seguinte e me mudei para a cidade. A Maria nunca mais foi a mesma. Ficou com um problema de nervos. Assustava com qualquer barulho. Nosso casamento acabou não resistindo. Ela foi morar com a mãe em Ribeirão Preto e eu fiquei por aqui mesmo. As pessoas me chamam de maluco ou mentiroso quando conto essa história. Eu entendo. Também não acreditaria se alguém me contasse. Mas tem coisas nesse mundão que a ciência não explica. Coisas que ficam escondidas nas matas, nas grotas, nas serras, longe dos olhos da maioria das pessoas. Coisas que talvez seja melhor nem conhecer. Ainda tenho as fotos das marcas no carro. E às vezes, nas noites de lua cheia, quando ouço um barulho estranho lá fora, me lembro daqueles olhos amarelos brilhando no escuro e rezo baixinho, esperando que aquela criatura, seja lá o que for, nunca mais cruze meu caminho.